Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma leitura para essa segunda-feira, dia 21 de novembro, para as energias do coletivo. Hoje a gente vai entender qual que é a energia que a gente entra nessa segunda-feira como coletivo, uma energia que a gente compartilha, uma situação que vai reverberar para todos nós de alguma forma. O que é isso que nos desafia? Qual que é o crescimento que está aberto aí para a gente alcançar? Nossa, vieram 3 cartas. Ok. Bastante coisa para conversar hoje. E o que é isso que a gente está sendo chamado a fazer para alcançar esse crescimento? Bastante carta na sombra hoje, hein, gente? Tem história aí para contar. Vamos ver aqui com o oráculo dos anjos do romance. O que é isso que está acontecendo na nossa vida amorosa para essa segunda-feira, 21 de novembro. Qual que é a energia que a gente entra nessa segunda-feira? O que é isso que vai estar na nossa consciência, no nosso campo vibrando? Qual que é o tema em relação à nossa energia do amor que vai estar vibrando no nosso campo? O que nos desafia? E qual que é o conselho, né? Para superar esse desafio, para manter a energia do amor fluida na nossa vida. Vamos lá. Bom, qual que é? O que nos desafia hoje? O que nos desafia? E o que é isso que a gente está sendo chamado para botar em prática para superar esse desafio e manter a energia do amor fluida na nossa vida? O que é isso? Qual que é o conselho? Nossa, hoje vocês não estão querendo contar? Fala pra mim qual que é o conselho. Aê, tudo bem. Ixi. Bom, uma leitura tá ligada na outra. Então hoje a gente vai falar de crescimento na nossa vida como um todo em relação ao amor mesmo. Por quê? Porque eu vejo aqui que a gente entra no dia de hoje com a carta do julgamento na sombra. E a carta do julgamento na sombra fala assim, é algo que em algum momento a gente toma uma decisão que não deveria, enrolar para tomar uma decisão, se arrepender de uma decisão tomada. Então a gente entra no dia de hoje pensando nisso, sabe? Será que se eu pudesse ter feito diferente? Ou será que tá na hora de agir diferente? Então a gente entra nessa energia. Qual que é o crescimento que a gente está sendo chamado a alcançar, né? Qual que é a oportunidade de crescimento? O 7 de espadas, o 4 de copas e o 3 de pentáculos. E essas 3 cartinhas falam assim, ó. Hoje é um dia que a gente está sendo chamado para olhar para todas as situações da nossa vida que nos fizeram sentir sendo tirado vantagem. Então, o grande desafio hoje é crescer nessa energia, conseguir perdoar, deixar para trás as situações que nós fomos tirados vantagem, sair desse lugar de dor, ó, porque ela tá aqui olhando para as dores do passado e nos permitir aproveitar as oportunidades que estão vindo na nossa direção, as coisas novas. Aprender a cocriar com outras pessoas. Aprender mesmo a não fazer as coisas sozinho. Só que para isso a gente precisa deixar para trás algo que tiraram vantagem da gente, que sacanearam a gente mesmo, sabe? E por que que isso tem a ver com a energia do amor? Porque no fundo do deck tá falando assim pra mim, ó. Algo aconteceu na vida amorosa que trouxe muita decepção pra gente. E cada um aí na sua história, cada um do seu jeito. Então é um dia de curar essas feridas que vêm inclusive da família. São feridas ancestrais, de traições na família, de mentiras, de dores. Hoje é um dia de olhar para essas coisas e superar, crescer sobre elas. E aí o conselho é o 2 de pentáculos na sombra. E o 2 de pentáculos na sombra fala assim, vamos parar de ficar dividindo as coisas com que a gente lida na vida. É hora de unificar e lidar com os temas da nossa vida como um só. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de feridas que vêm inclusive da família, da época da infância, não só nos relacionamentos que nós tivemos na vida. Então é hora de olhar para tudo isso como um todo. O tema de hoje é
decepção, ter sido tirado vantagem e ainda nutrir essas energias dentro de nós. O desafio é não nutrir essas energias e aprender a trabalhar com novas pessoas, aprender dessas experiências, né? Esse é o crescimento que está disponível. Então a gente tem que olhar para tudo o que aconteceu na nossa família desde a infância, sabe, a nossa criança interior e os relacionamentos mais recentes. Por quê? Porque a gente tem hoje não, está vindo na nossa direção, né? O universo está trazendo pra gente uma oportunidade de cura mesmo, de cura, de trazer equilíbrio em alguma situação da nossa vida. Mas isso só vai acontecer se a gente conseguir deixar para trás essa sensação de ter sido tirado vantagem, esse negócio de ficar olhando para o passado, sabe? Vamos falar da energia do amor, então. A gente entra no dia de hoje pensando em alguém, pensando em uma pessoa. Pensando em alguém porque é uma alma gêmea, olhando para essa situação e falando, caramba, é essa minha pessoa, sabe? É essa. O que nos desafia? A gente precisa se libertar, tomar o controle de nós mesmos, das nossas emoções, porque o grande desafio hoje é falar sobre as nossas emoções, é expressar o nosso amor por alguém, expressar o nosso interesse por alguém. Mas para conseguir expressar, a gente tem que estar liberto das amarras, das dores do passado, ó. A gente tem que estar liberto dessas amarras, do que decepcionou. Do contrário, a gente não consegue expressar as nossas emoções, sabe? E qual que é o conselho para lidar com tudo isso? É confiar que essa pessoinha que a gente está pensando é um amor verdadeiro na nossa vida, sabe? É confiar nas nossas emoções, confiar no que o nosso coração está dizendo, sabe? Olha, eu tô aqui para dizer que tem alguma situação aí em que a gente está com medo de expressar nossas emoções por conta de experiências que não vêm só dessa história, mas vêm da vida inteira. Por isso que o conselho é unificar tudo isso, unificar todas essas experiências e olhar para elas como uma coisa só. Então os temas hoje são traição, mentira, ter sido tirado vantagem e ficar olhando para o passado, sabe? Ficar pegado no passado. Esses são os temas de crescimento hoje. Sem se arrepender do que aconteceu, aprender com a situação e evoluir. Então, ter a segurança, ter a liberdade de falar sobre as suas emoções, sem ter a expectativa de que isso ou aquilo tem que acontecer, sabe? Bom, meus amores, é isso que eu tinha para vocês para essa segunda-feira. Espero que tenha ajudado. Amanhã eu trago mais uma leitura. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.